Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Espero que sim. Gente, antes de mais nada, seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Esse é o canal de Monge a Mago, porque fui monge e hoje literalmente sou mago. Seja muito bem-vindo, meu nome é Wellington. Considere se inscrever no canal. Você que já está aqui é de lei. Senão o mago joga maldição, hein? Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, se inscreve no canal e é isso. Antes de começar os causos dos inscritos, como toda quarta-feira já é de praxe no canal, eu queria agradecer de coração toda a energia positiva, toda a receptividade que vocês tiveram com a missa enoquiana ontem. Sei que é algo novo para muitos ocultistas, né? Apesar de que para quem é de ordens iniciáticas não é algo novo, porque a grande maioria das ordens iniciáticas vão ter suas missas, né? Suas cerimônias chamadas de missa aí. E poder trazer isso para o público, levar a mensagem e a energia da magia enoquiana por meio do rito público foi para mim algo fantástico, até me emocionei. Foi maravilhoso. Caso você não tenha podido assistir a missa por um motivo ou outro, ela vai ficar gravada aí no canal Ad Infinitum, né? Para você assistir, para você poder se conectar também com essa energia dos anjos enoquianos, tá bom? E bom, meu povo, sem mais delongas, né? Vamos para os causos dos inscritos? Bora lá! 3 causos, também não li nenhum, como sempre falo, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, porque eu não escolho os causos, eu tô lendo na ordem que chegou os e-mails, então, ó, isso aqui é importante falar. Hoje eu vou ler causos do dia 24 de janeiro ainda, né? Então, você que enviou causo recentemente, nem adianta cobrar a titia, porque a titia tá fazendo o possível para trazer pelo menos 3 causos por semana para adiantar. Mas muito obrigado também ao mesmo tempo por vocês estarem interagindo, escrevendo, acompanhando o conteúdo e fazendo ele também comigo, né? Então muito obrigado, a gente agradece de coração a participação de quem tá mandando os seus relatos, os seus causos para eu poder reagir a eles aqui no canal, tá? Agradeço de coração porque é o que faz o quadro sobreviver. Caso você até hoje não escreveu, ou quer escrever, ou já escreveu e quer escrever de novo, gente, pode escrever que a caixa de e-mail, ó, sem limite, pode escrever. Ah, pra onde que eu tenho que escrever, mago, meu causo? Não é pra me mandar o seu causo por WhatsApp, não é pra me mandar o seu causo no Instagram, porque não adianta, a titia não vê por lá. A titia concentra tudo no e-mail que é pra facilitar a minha vida, beleza? Então você vai mandar o seu causo para causos.mongeamago@gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com. Só mandar escrever seu causo lá, que ele com certeza um dia vai ser lido aqui no canal, beleza? Bom, e sem mais enrolação, o primeiro causo tá escrito: causos preciso de ajuda. Eita, vamos lá. Tenho uma mãe muito narcisista. Ela fazia magia contra o meu irmão para acabar um relacionamento dele há alguns anos atrás, onde ele perdeu o emprego e passou 5 anos sem trabalhar. Uau! E nesse tempo ela fazia na casa antes da minha avó morrer. Um dia antes dela partir, eu vi um vulto preto passando pela casa junto a ela. Depois, no dia seguinte, minha avó morreu e as coisas na minha casa simplesmente desandaram completamente. Quando eu dormia, senti uma energia no meu corpo todo e formigamento, e não conseguia me mexer. E sentia agulhadas no corpo todo. E apareceu também, nessa época, alguns problemas de pele, aonde fui atrás de tratamento em médico e não tive resultados, e em centro religioso também. Teve uma época que, enquanto dormia e acordei, vi uma mulher na minha frente de vestido branco, de noia, olhos negros e pele cinza. Amada, precisa usar vírgula? Desculpa, a titia corrigir, mas precisa usar vírgula, tá? A titia tá lendo com vírgula aqui que eu tô inventando na minha cabeça. Olhos negros e pele cinza. Eu passei super mal e fiquei com muito medo e me escondi. Passado 3 anos depois disso, dessa coisa e também da dificuldade financeira que passamos e ainda passamos, conheci uma pessoa que ela não gostou e teve super preconceito. Enfim, dormiu na minha casa e tal, e depois eu vi o nome da pessoa anotado nas coisas dela. Eita! E depois rituais e depois bonecos de voodoo. E vi essa pessoa adoecer, tentar suicídio, entrar nas drogas. E olha que ela tinha preconceito por ser uma pessoa pobre e branca.
de cabelo crespo. Enfim, eu engravidei dessa pessoa e tive várias doenças na minha gravidez, misericórdia. Onde ela não aceitou, me expulsou, me humilhou e tal. E tive muita doença devido coisa que ela fazia. Tive infecção urinária de sangue, cisto, pedra no rim, 2 tipos de anemia e dengue. E meu filho, quando nasceu, ainda no ultrassom foi diagnosticado com displasia esquelética, deformidade congênita dos ossos, teve cianose central, ficou todo roxo de convulsão e ficou vários dias na UTI. Eu já até tentei contratar magista, só que eu fui enganada por uma que me cobrou R$200 e fez magia noquiana com Marte e Vênus e diz que fez limpeza com anjo também e tal, e harmonizar Raniel e tal pra minha mãe não me atacar nem atacar o meu filho e pai do meu filho, mas foi tudo em vão. Parece que piorou tudo, completamente. Minha mãe é uma pessoa muito difícil realmente, e o pai do meu filho se tornou uma pessoa totalmente diferente de quem eu conheci. Alguém adoecido psicologicamente, ruim também para o meu filho, ruim também para mim e o filho dele, e afundado em drogas. Talvez esse relato sirva mais como uma amostra de como existem pais doentes e obsessivos que não deixam seus filhos escolherem seus parceiros. Quando estava grávida, ela disse que eu morreria no meu parto, misericórdia, e mijaria na minha cóvina do meu filho. Que pesado. O que eu vou dizer? É muito pesado, né? A gente fica meio sem reação. Porque a gente precisa falar disso, né? A família pode ser tóxica, infelizmente, tá? Como ela mesma disse no final do relato, talvez esse caso dela sirva muito mais de um alerta de como um familiar pode ser tóxico, ainda mais se ele souber mexer com bruxaria, magia e tudo mais, do que qualquer outra coisa, né? Esse não é o primeiro caso que eu vejo desse tipo de coisa acontecendo, muito pelo contrário, eu vejo isso com recorrência. Inclusive, né, já tive casos de pais narcisistas quererem contratar o meu trabalho para destruir o relacionamento do filho, da filha, porque eles não estavam de acordo. E é tão absurdo, é óbvio que eu não faço, né, mas é tão absurdo pensar que um pai, uma mãe, queira comandar ou dominar ou minar tanto assim a vida do próprio filho. E eu nunca consigo entender, pra ser muito honesto, porque pra mim isso não passa de um narcisismo exacerbado ao ponto de prejudicar a ela e a quem convive com ela, né? Como a própria moça que disse, não foi só ela, parece que o irmão dela também teve alguma coisa assim, né? Então a mãe não aceita, ela simplesmente deve ter medo de que os filhos se relacionem com outras pessoas, e aí medo de perdê-los, medo de qualquer coisa acontecer com eles, né? E não pense que isso é um pensamento puramente maternal, não, isso é um pensamento doentio, né? E aí uma pessoa doentia que entende de ocultismo, olha o que acontece, né? Nós temos casos aí na história também, né? De pessoas doentias que entraram em ordens esotéricas, né? Aprenderam sobre o ocultismo. O maior ditador da história moderna, inclusive o alemão lá, foi ocultista, para quem não sabe, né? Foi de uma ordem chamada Ordem de Thule, né? Então, assim, a célebre frase do Peter Parker: um grande poder exige uma grande responsabilidade, né? Não adianta, essa frase é muito verdadeira, ela é muito autêntica e sempre será. Pessoas irresponsáveis com poder em mão, conhecimento é poder, né? Destroem vidas. Esse caso que essa moça traz, infelizmente, eu não sei o que é mais triste nele, né? Se é a mãe querendo destruir a vida dos próprios filhos, né, dela e do irmão ou irmã dela, ou se o charlatanismo que ela confiou no magista para resolver o trabalho e o magista cobrou só R$200 supostamente para fazer tudo o que fez. E me desculpem, não. Magista, é o que eu falo, desconfiar de charlatão. Se cobra caro demais, desconfie. Se cobra barato demais, desconfie,
R$ 200 a pessoa não compra nem o material hoje em dia para fazer um ritual desse, né? Ainda mais com essa monte de entidade que foi falado que foi feito, né? Então é muito triste a história e eu sinto muito, né? Se você tá vendo esse vídeo, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu desejo melhoras, desejo sua recuperação, né? E sobretudo que você também estude o ocultismo para se defender, né? Às vezes a gente não quer enfrentar a situação de cara. A gente quer apenas fugir dela, apenas evitar ela, apenas se afastar dela. E tem casos, né? Se fosse só um pai ou uma mãe narcisista, se afastar seria o ideal. O problema é que além do narcisismo tem magia envolvida. Então você precisa sim encarar isso de frente, bater de frente contra isso. E infelizmente se envolver numa guerra mágica onde só essa pessoa, essa mãe, só vai aprender quando o que ela fez voltar contra ela. E aí ela que fica doente, ela que perde tudo, ela que se lasque. E eu sei o quanto é pesado dizer isso. Meu Deus, já começamos o vídeo daquele jeito, né? Eu sei como é pesado dizer isso, mas infelizmente não tem como romantizar familiar tóxico, gente. Não dá, tá? Simplesmente não dá. Familiar tóxico às vezes é pior do que qualquer inimigo que você faça por aí, na rua, na internet, em qualquer lugar. Porque é o inimigo que vive ao seu lado, né? É o inimigo que fala que quer o seu bem, mas na real só quer o seu mal. Porque quem quer o seu bem, te apoia. Quem quer o seu bem, te aconselha. Quem quer o seu bem não te prende. Quem quer o seu bem não te força a nada, né? Quem quer o seu bem simplesmente dialoga. Por exemplo, quando eu quero o bem de algum amigo, algum consulente, eu vou falar, olha, eu te recomendo fazer isso, 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 ou não fazer isso, isso, isso. Agora a pessoa fala, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu falo, tá bom, vai lá, faça, né? Tem lições que a gente só aprende quebrando a cara. E a gente não tem que evitar vivê-las. A gente tem que vivê-las para quebrar a cara e aprender. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. O que não tá tudo bem é quando alguém tenta te forçar a algo, né? Na sexta-feira passada eu fiz um vídeo aqui no canal, muito sério, aliás, falando sobre magia sexual e seus abusadores. Que é um tema que acontece mais do que deveria dentro do ocultismo e infelizmente não é tratado como deveria, com severidade, com punição, sabe? Com coisas pesadas como deve ser, como a justiça é rígida nesses casos. Quando está envolto em uma máscara de espiritualidade gratiluz, as pessoas ignoram, né? As pessoas ignoram. Caso típico disso, para quem não assistiu ainda, tem um documentário lá do João de Deus. Abusou de tanta gente, mas demorou tanto tempo para isso vir à luz. Por quê? Porque as pessoas tinham medo, afinal de contas é um super-homem ali, né? Ele pode fazer mal para mim caso eu denuncie, ele me manipula mentalmente, ele estava mexendo nas minhas energias. Então cuidado com pessoas narcisistas, cuidado com pessoas manipuladoras e infelizmente o único conselho que eu tenho para dar para esta moça desse caso é aprenda a se proteger. Não só se proteger, mas aprenda a contra-atacar. Porque o seu caso não é somente se afastar. Se ela é a sua mãe, ela tem seu nome, sua data de nascimento, ela vai te perseguir até o inferno. No seu caso, você precisa aprender a se defender, você precisa aprender a devolver o ataque dela contra ela mesma, tá? Porque se você não fazer isso, infelizmente eu não sei o que pode ser de ti, né? Aliás, eu não sei nem em que pé que tá essa situação, porque isso faz mais de um mês atrás, né, que foi mandado esse caso. Então, assim, eu sinto muito, minha sincera condolência por tudo que você tem passado. E eu desejo melhoras. Eu desejo melhoras. Não tenho muito mais o que dizer sobre, porque é um alerta, né? É um alerta. Infelizmente, pais narcisistas, mães narcisistas que interferem magicamente, inclusive, na vida dos filhos, pra mim não é nenhuma novidade, né? Eu já lido com casos assim faz tempo. Mas quando a gente traz isso num vídeo a público, é sempre algo muito pesado de se falar, né? Mas não é o primeiro e não vai ser o último caso. Sobretudo, quer ver um lugar que tem gente ruim? Candomblé, meu filho. Nossa senhora, Candomblé e Quimbanda. Pensa no lugar que tudo lixo da humanidade vai.
Nossa. Tô falando mal da religião? Não. Tô falando de como tratam essas pessoas dentro da religião. Por ser uma religião de um moralismo mais pagão, ou seja, algo mais amoral, às vezes dá um poder muito grande para uma pessoa muito mal preparada para tê-lo. E aí essa pessoa aprende a fazer coisas e começa a destruir a vida de todo mundo achando que ela é uma deidade, né? Não que não seja, mas a pessoa se torna mais ruim do que é. E eu já vi tanto caso assim, sobretudo dentro de terreiro, que olha, essa ideia gratiluz que o povo tem de terreiro, sinceramente. Mas enfim, não é o tema do vídeo, né? É que eu tô falando apenas da onde a gente encontra um ninho de gente assim, sabe? Então tome cuidado. Você que é de terreiro, você que é de terreira, cuidado, né? Tenha bastante cautela aí também. E sobretudo, você que tem familiar, que mexe com magia, é sempre bom você também se manter protegido, tá? Não custa nada, mesmo que seja uma relação amorosa que você tem com essa pessoa, com namorado, com namorada, se proteja. Eu tenho visto bastante casal surgindo no meio ocultista, né? Acho lindo, acho bonito. Mas eu cheguei a um ponto onde eu vi uma pessoa do casal falando: ah, a minha namorada me amarrou e falou que me amarrou. Eu tô tão feliz. Aí eu olhei assim, eu falei: ah. Sabe quando você tipo, fica sem reação? Ah. Bonito é quando um casal ocultista faz um pacto entre eles, com sangue mesmo e tudo mais, onde um não consegue atacar o outro por magia, não consegue manipular o outro por magia. Eles fazem um acordo energético e espiritual de autoproteção um do outro. E eu acho que todo ocultista devia fazer isso. Mas o que eu vejo por aí é bem o contrário. É casal que faz amarração um pro outro, é um que vampiriza o outro e tá tudo bem, é umas coisas aradas que eu olho e fico... tá bom, né? Relacionamento tóxico, nos vemos por aí. E relacionamento tóxico espiritual existe, tá? Isso que eu acabei de citar, e isso que vocês acabaram de ouvir nesse caso aqui, é um relacionamento tóxico espiritual. Cuidado, isso é mais comum do que parece. Entre casais, entre familiares, entre amigos. Se protejam, proteção nunca é demais, beleza? Vamos pro próximo caso? Caso 1, o Padre Bruxo. É o título do e-mail. Oi, Magucho querido, segue o caso como prometi. Vou pedir somente que não me identifique, por favor. Beleza? Aqui é tudo no sigilo, tudo no esquema. Caso, o Padre Bruxo. A minha família sempre foi católica, mas não muito devota. De qualquer forma, toda vez que eles têm a oportunidade de se aproximar de um padre, eles o chamam para almoçar em casa. Eu não sigo o cristianismo como espiritualidade. Entre parênteses, tenho uma resistência enorme para aceitar essa linha de fé. Mas, contudo, admito que a filosofia cristã teve uma grande contribuição para o pensamento humano, especialmente se desvinculada dos interesses políticos e econômicos que historicamente a deturparam. Enfim, certa vez, já faz um tempo isso, eu voltava da universidade onde estava cumprindo os meus créditos do curso de mestrado. E quando cheguei em casa, me deparei com o Padre Guilherme, entre parênteses, da paróquia do meu bairro, almoçando com a minha família. Na época eu estava com o coração muito angustiado, porque eu tinha terminado um relacionamento. Era uma dor bem incômoda e que inclusive, entre aspas, afundava o coração. Me causava dor física mesmo, entre parênteses. Estranho, não? Não. Quando o Padre Guilherme veio me cumprimentar, ele fitou os olhões verdes dele bem no fundo dos meus olhos e disse: ah, essa é a fulana, e disse o meu nome. Entre parênteses, né? Disse o meu nome. E pegou nas minhas mãos no sentido de me cumprimentar e ainda continuou a falar, bem arrastada e bem pausadamente, pronunciando calmamente cada palavra, fixando aquele olhar esverdeado. Ah, tá fazendo mestrado, né, fulana? Entre parênteses, disse o meu nome. Nesse instante, gente, eu não tô brincando. Vejam, eu não sou uma pessoa que desenvolveu ou tem habilidade mediúnica, mas naquele momento, enquanto ele falava de forma bem lenta e arrastada, parece que sutilmente, entre parênteses, muito sutilmente,
tirou o aperto do meu coração como se fosse com as próprias mãos dele. Durante o almoço, o tal padre não fez nada de pregação, nem ficou falando do mago da Galileia, o famoso Jesus Cristo. Muito pelo contrário, tivemos uma tarde super agradável, regada a vinho, entre parênteses. Acho que bebemos umas 5 garrafas junto. Eita, padre bom de mé. Ele contava umas fofocas da paróquia, entre parênteses, mas claro, não nomeava as pessoas, e aqui no meu bairro todo mundo é bem individualista, logo não daria pra saber. Falamos sobre filosofia, ele me disse que estava estudando simbologia. Foi um papo muito agradável. Eu mesma não tenho amigos próximos que trocam esse tipo de ideia comigo. No dia seguinte, fui para a universidade assistir a aula crédito do mestrado. E depois da aula conheci um boy, que na época foi muito especial porque compartilhávamos muitas ideias para escrever artigos, livros, etc. Na verdade, para mim, esse boy que conheci do nada, depois do almoço com o padre, era melhor do que o meu ex-namorado. Nunca mais vi o padre Guilherme. Essa foi a primeira e única vez. Certamente, ele foi remanejado de paróquia. Me parece que ele era da Opus Dei. E não sei se essa fraternidade exige que seus representantes fiquem mudando de localidade. Sim, exige. Entre parênteses, remeto a Opus Dei sem críticas. Não sei nada a respeito dessa ordem, mas sei que muito do que foi fantasiado no livro de Dan Brown sobre esse segmento da Igreja Católica se inspira ao mesmo tempo que se distancia da realidade. A verdade é que toda e qualquer instituição, quando administrada por nós humanos, sempre vai ter acertos e erros. O importante é a gente focar nos conhecimentos que cada ensinamento sobre o universo nos agrega, ver se faz algum sentido para nós e seguir com nossa jornada. Bem, essa é mais uma das minhas experiências místicas. Não foi algo que vi, mas juro ter sentido a retirada de uma angústia com as próprias mãos. E naquela época que eu nem pensava nada sobre espiritualidade ou misticismo. Saudações a todos. Muito obrigado por esse caos maravilhoso. Bom, padres, muitas das vezes, quando eles vivem mesmo a busca por ser uma pessoa iluminada, uma pessoa santa e tal, eles têm uns poder que, olha, meu filho, deixa muito médium aí no chinelo, viu? O povo acha que padre não entende dos rolês, não sabe de nada. Ainda mais padre de ordens, né? Ela citou que o padre era da Opus Dei. Pra quem não sabe, Opus Dei é uma ordem da Igreja Católica, assim como os franciscanos, que era a que eu pertencia, os carmelitas e várias outras, né? São ordens, assim como tem ordens esotéricas, né? Tem as ordens Telemita, Golden Dawn, OTO, não sei quem, não sei o que lá. Da Igreja Católica também é assim. Tem os franciscanos, os carmelitas, cada uma é uma congregação diferente. A Opus Dei, de modo geral, ela foi fundada por São José Maria Escrivá, um santo que viveu aí, se não me engano, em 1700 e pouquinho, 1800 e pouquinho. E ele foi um grande difusor, né, da verdade do evangelho e tal. E por que é mal falado? Porque a Opus Dei, ela vive as penitências da Igreja Católica de uma forma bem radical ainda, né? Assim como várias novas comunidades. A comunidade que eu participava, também. A ordem que eu vivia, também. Usar silício, flagelo, jejuns vários, penitências várias. É bem comum, na verdade. Só que isso estourou na mídia por causa do Dan Brown, do Código da Vinci. Para quem não assistiu ou leu o livro, vale a pena, é muito bom, inclusive como uma ficção. E ele popularizou essa questão da Opus Dei como se fosse uma coisa horrorosa. E na real é algo bem comum, é uma prática bem comum. Bem medievalista, sim, mas bem comum, né? Até os dias de hoje. Então, ela ficou mal falada por causa disso, né? Nossa, a Opus Dei é muito exagerada e tal. Mas a ideia de você entrar numa ordem, numa congregação religiosa, é você radicalizar mesmo a fé, né? É viver ela ao extremo. Então, pra quem já tá nesse barco, só vai, né? Pra quem vê de fora é um absurdo mesmo. Mas pra quem tá lá dentro, só vai. E bom, eu conheci muitos padres da Opus Dei que realmente tinham isso de absorver, né, o ruim da pessoa, de tirar o ruim da pessoa, somente com um olhar, com uma palavra, com um gesto de carinho. Isso é mais comum do que parece dentro de ordens, tá? É aquele magnetismo mediúnico de empatia. O empata, né, ele consegue
absorver a energia ruim da pessoa e deixar ela aliviada, em paz e tudo mais. As pessoas acham que o empata ele apenas sente a energia, né, do ambiente. Na realidade, não. O empata ele consegue mais do que sentir. Ele consegue manipular essa energia fazendo transmutação dela. E foi o que esse padre provavelmente fez, meio que sem saber o que estava fazendo ali, né? Então é um caso muito bonito, muito leve. E olha que interessante, o padre limpou ela dessa mágoa e ela fala que em seguida, pouco tempo depois, ela arranjou um novo amor. Ou seja, precisava curar aquele coração para que um novo amor viesse. E é isso que as pessoas não entendem no ocultismo, né? Que para o novo vir, o velho precisa ir embora. Como ela disse, o mago Jesus Christ já dizia, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Então, para que o novo venha, tem um novo receptáculo aí também. Beleza? Muito interessante o caso, muito obrigado. Por fim, último caso do dia, bora lá? Causo com Shadow People. Boa noite, mago. Bom dia. Estou te enviando o relato de uma experiência muito forte que tive há 15 anos atrás. Meu nome é Theo e esse fato ocorreu comigo quando eu tinha cerca de 16 anos. Pois bem, eu estava na casa da praia de uma tia minha que se localiza em Jaconé, uma cidade da região dos Lagos aqui no Rio de Janeiro. Na época eu estava loucamente apaixonado pela minha namorada e, como você pode supor, nós vivíamos agarrados como qualquer casal jovem. Para minha felicidade, ela, pela primeira vez, pôde me acompanhar em uma viagem. Um dia, após as coisas esquentarem, sentimos a necessidade de fazer sexo imediatamente. E como eu não tinha carro e nem dinheiro para pagar um hotel, resolvemos, entre aspas, namorar numa praia que existe próximo à casa em que estávamos. A região tinha poucas casas, o que deixava a praia deserta à noite, exatamente o que precisávamos para termos nosso momento de intimidade. Então estávamos eu e minha namorada na praia, curtindo o céu estrelado, beijando muito, e até que em determinado momento eu senti uma energia muito densa no local, uma vibração negativa que arrepiou todos os pelos do meu corpo. Eu não vi imediatamente o que era, mas podia sentir de onde vinha aquela energia. Fazendo uma comparação, seria como se alguém acendesse uma fogueira e você estivesse de olhos fechados. Ainda que não pudesse ver a fogueira, poderia sentir de onde vinha o calor. A minha sensação foi parecida. Eu sentia de onde vinha aquela energia negativa e, como curioso que sou, resolvi me dirigir ao local. Andei uns 15 metros e a partir daí fiquei muito impressionado com o que vi. Era uma figura humanoide, uma sombra toda escura e sem roupa. Ela tinha 2 braços, 2 pernas, porém na sua cabeça não tinha nem orelha, nem nariz ou boca. Apenas 2 olhos vermelhos e redondos. Na época, eu estava em um momento de ateísmo. Estava descrente tanto de Deus como da existência de um mundo espiritual. Portanto, enquanto eu olhava para aquela figura, eu tentava me convencer de que aquilo era uma ilusão. No entanto, eu via aquele ser tão claramente quanto eu via minha namorada ou o mar. O engraçado é que mesmo a praia estando escura, a escuridão daquele ser destoava da noite, sendo um preto mais escuro que a escuridão da praia. Ainda incrédulo, eu me aproximei o máximo que pude daquele ser. Ele ficava parado, olhando para frente. Não esboçava nenhuma reação, e eu ainda descrente me aproximava cada vez mais dele. Aproximei o meu rosto do dele e quando eu pude, e proporcionalmente, quanto mais eu me aproximava, mais o meu coração acelerava e mais arrepiado eu ficava. Eu senti uma sensação de aflição, de agonia, como se aquela coisa fosse totalmente negativa, maligna. Senti uma energia muito ruim que emanava dele e que refletia no meu corpo, gerando uma sensação de medo absurdo. Somente quando eu tive certeza do que estava vendo, resolvi me retirar da praia juntamente com a namorada. Ela depois me contou que viu uma entidade do outro lado da rua, nos acompanhando, e que ela sumiu no ar, assim que dobramos a rua em que ficava a casa onde estávamos. Posteriormente, pesquisando na internet, descobri que a criatura é conhecida como Povo da Sombra, entre aspas. E até hoje eu não sei o que aquela criatura queria fazer ou por que estava lá, mas essa experiência serviu ao menos para me provar que o espiritual existe e interage conosco. Às vezes tenho paralisia do sono e me sinto acompanhado. Espero que seja o meu anjo da guarda e não aquele ser macabro. Gostaria de saber a sua opinião sobre quem era aquela entidade. Ficaria feliz se pudesse relatar essa minha experiência no canal.
Não inventei e nem aumentei nada, contei exatamente como ocorreu. Um abraço fraterno e parabéns pelo canal. Muito obrigado, meu querido. Bom, é difícil eu aqui decifrar o que ou quem era essa entidade. Muita gente costuma ver sombras, vultos, e aí chamam, coletivamente, né, arquetipam esse tipo de entidade como sombras. Mas é difícil dizer quem ou o que era, né? Eu infelizmente não tenho uma resposta muito objetiva para te dar. Porque eu já vi Exu que se manifesta dessa forma, eu já vi Daimons que se manifestam dessa forma. Geralmente, seres que têm características mais densas costumam usar trajes de sombra, né? Pra se camuflar, pra não revelar sua verdadeira identidade, ou qualquer coisa do tipo. Agora, te explicar o porquê que ele estava ali, o que ele estava fazendo, o que ele queria com vocês, é difícil. Talvez a resposta mais plausível seja que foi para um despertar espiritual seu, porque no final do seu texto, do seu relato, você escreve que isso serviu para abrir os seus olhos, né, para o mundo espiritual. Então, se serviu para isso, era alguma coisa que queria a sua evolução. Do contrário, você continuaria cético, achando que era uma loucura da sua cabeça e tudo mais. Então, assim, o que eu posso te dizer com certeza absoluta foi algo que era para sua evolução. Então, não considere a experiência como um avistamento de uma coisa muito negativa. Se isso serviu para te fazer evoluir, foi pro teu bem, foi pro teu crescimento. Ainda que não tenha sido uma experiência boa, mas fez bem, né? Então isso eu posso te garantir com certeza, que essa experiência, ela veio para somar em tua vida, beleza? E é isso, não tem muito mais o que falar. Muito obrigado por compartilhar, eu acredito 100% no teu relato, porque ele foi muito idôneo, né, no que estava dizendo. Bom, gente, então é isso. Os causos hoje foi primeiro caos foi um pouco mais pesado, depois foi ficando um pouco mais leve, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. No demais, gente, estamos nos últimos dias. Hoje é eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de março. Inscrições para a mentoria em magia acaba dia 10. Então, dia 10 será o último dia para você se inscrever. Não se inscreveu, aí só ano que vem que vai ter nova turma se tiver, dependendo de como for o andamento dessa, beleza? Caso você esteja precisando de um trabalho de magia, leitura oracular, leitura de bola de cristal, quer fazer o curso de Scrying ou que eu possa te ajudar com algum dos meus serviços magísticos, chama na DM que a gente faz acontecer, beleza? Demais, fiquem bem, abominem o biruliro e falou!